Quero te pedir uma bênção especial para a vida do pastor Maurício, em nome de Jesus, pela sua saúde. E agora, em especial, que a gente possa estar com as nossas mentes ansiosos para ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. Que nada atrapalhe esse momento. Que nenhum pensamento fuja da palavra do Senhor. Porque é nesse momento que parece que o mal fica tentando nos distrair essa mente, distrair esse corpo, para fugir da Tua palavra. Mas, Senhor Deus, a Tua palavra é o principal do culto. Eu aprendi isso com certeza, porque é ela que faz o que apraz. Ela vem e ela, se a gente deixar, ela vai fazer aquilo que ela foi enviada para fazer. Nos abençoa, Senhor, nessa noite, para que essa palavra de hoje transforme a nossa vida, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Poder sentar. Obrigado. Louvado seja Deus, a graça e a paz do Senhor, amém? Queridos, é mais uma noite de ceia. Estou retornando hoje para a igreja, louvado seja Deus, depois de uma quarta cirurgia. E continue orando, né, pela minha vida. Quero agradecer a Deus pela vida da Vânia, pelo seu desempenho, por todas que junto com ela proporcionaram, né, esse momento do churrasco missionário. Quero agradecer a Deus, a todos que contribuíram também. Quero agradecer ao Senhor também pela vida da Josilene, que completou ano ontem, né? Que Deus continue te abençoando no nome de Jesus. Agradecer ao Senhor pela vida de minha esposa, que é essa ajudadora fiel, sempre está ao meu lado, ao nosso lado, ao lado da igreja. Amém, queridos? Quero convidar você, nesse momento, a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Eu citei alguns textos pela manhã, uma nova versão que eu vi, NBV, né? Nova Bíblia Viva, certo? A versão Nova Bíblia Viva. Mas essa aqui não é NBV, não. Vou ler na minha versão ARA, Almeida Revista e Atualizada. Marcos 16, verso 15. Você achou aí? Amém? Você já parou para pensar alguma vez, dentro desse tema de missões mundiais, sobre os segredos para que eu e você completemos essa missão? Qual o tema? No amor do Pai, vamos completar a missão. Mas existe aqui alguns segredos que a gente vai pensar nessa noite. Até Marcos 16, verso 15, vai nos dizer assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Que o Senhor venha aplicar a sua santa palavra aos nossos corações. Amém? Antes de pregar, quero lembrar a nossa sociedade de homens
que na última sexta-feira do mês, é dia 30, né? Nós vamos estar ali, mais uma vez, amém? Dirigindo o culto na congregação. E no dia 7 de julho, queridos, se Deus quiser, estaremos também no 3º congresso da ACIBAN, 3º congresso dos homens, organizado pela Associação Metropolitana, aqui, das igrejas batistas aqui na cidade de Maceió. Você é o nosso convidado, você é homem, você é família, né? Esposa, filhos também, para estar conosco. Na ocasião, a gente vai estar ministrando louvor ali com o Ministério de Louvor da ACIBAN, a qual eu sou vice-presidente, tá bom? Esta poderosa, porque é uma poderosa instituição, frequentemente denominada a Grande Comissão, sabe? Deus, a sua igreja, a pessoa de Jesus, ele alçou uma grande comissão, a comissão do ID, a comissão da missão de se pregar o seu evangelho. Essa grande comissão revela o coração missionário de Deus. Deus tem coração missionário. Não é à toa que João 3,16 a gente aprende isso. O coração de Deus é tão missionário, parece muitas vezes diferente do nosso, que ele se entregou. Quando a Bíblia diz que ele entregou o seu Filho unigênito, é como se ele estivesse, João estivesse dizendo, não, Deus se entregou. Deus se entregou. O Criador de todas as coisas, de tudo que existe na terra, no céu, no mar, nos ares, no universo, Ele se entregou na pessoa do seu Filho Jesus, por causa do seu amor. Amém? Então, Ele se entregou por causa desse coração missionário. E o chamado universal do cristianismo. A grande comissão é também o chamado universal do cristianismo. E a gente observar isso, observar essa estrutura, ou a estrutura gramatical do texto, a gente encontra um verbo imperativo, ide. Verbo imperativo. O texto que nós lemos aqui, ela é uma ordem direta de Cristo, enfatizando o propósito ativo, o propósito dinâmico deste mandamento. E seguido por pregai o evangelho. A palavra aqui, evangelho, é evangelion, que quer dizer, que significa, lá no original, boas novas, ou uma boa notícia, ou uma boa mensagem. Ide por todo mundo e pregai a boa notícia, a boa mensagem da salvação, do amor de Deus. E por que, pastor? O evangelho, o evangelion, é uma boa notícia, ou é a boa notícia.
porque só através dele que o mundo pode ser salvo. Na verdade, isso ainda é mais profundo, porque o evangelho em si, ele não salva. Ele é a boa nova de salvação, mas ele não salva se eu e você não acreditarmos nele. Amém? Se eu e você não recebermos ele na nossa vida, se eu e você não fizermos dele a nossa filosofia de vida, se eu e você não se entregar. Um texto histórico, cultural desse texto, ele é crucial para a gente compreender. Sabe? O mandamento foi dado após esse mandamento de ir e pregar o evangelho. Foi dado após a ressurreição de Jesus. E isso marcou uma nova fase do plano divino de redenção. Preste atenção. Nós temos um plano, a humanidade tem a favor dela, por causa da sua condenação ao pecado, um plano que foi feito, elaborado por Deus. Mas não apenas foi feito ou elaborado, ele foi cumprido pela pessoa do seu Filho. Está lá, João 3,16. Podemos dizer assim, a primeira fase. Mas esse mandamento aqui, essa ordem, este verbo que está no imperativo de irmos, pregar o evangelho a toda criatura, marca uma nova fase do plano divino de redenção. Agora escuta isso. A igreja primitiva, ela estava prestes a ser estabelecida, e os seguidores de Cristo estavam sendo enviados para compartilhar a mensagem redentora de Jesus Cristo para além dos limites de Israel. Olha o que diz N.T. White em sua obra, um dos maiores teólogos do mundo. Simplesmente, a obra dele é Simplesmente Boas Novas. Nessa obra ele escreve: a tarefa, preste atenção, isso é para mim e para você, a tarefa do pregador do evangelho é ser um arauto, amor, um arauto do rei, é anunciar, não oferecer. Interessante isso que ele diz. A tarefa do pregador do evangelho é ser um arauto do rei, é anunciar. Um arauto, ele anuncia as coisas, mas é anunciar, não oferecer um conselho amigável. A pregação do evangelho não é um oferecimento de um simples conselho amigável, não é. Conselho amigável a gente encontra em qualquer revista aí, não é? A nossa psicóloga tem um conselho amigável, vai até ela. Nem isso ela pode, cara. Entendeu? E essa perspectiva, ela ressalta o caráter declarativo do evangelho. É uma proclamação. O evangelho é uma proclamação do reinado de Cristo. Existem algumas implicações teológicas do texto de Marcos 6,15 que são extremamente profundas. Eu quero trazer para vocês. Primeira, apresenta a universalidade do evangelho. Esse texto apresenta a universalidade do evangelho. Por quê, pastor? Porque é para toda criatura. É para toda criatura.
E isso denota o alcance do amor de Deus e da sua redenção, que é estendida a todos, sem distinção de raça, de cultura, de status social. Segundo, enfatiza a responsabilidade, escute bem, porque é minha e sua, enfatiza a responsabilidade de cada seguidor de Cristo de ser um portador das boas novas. Essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é sua, essa responsabilidade é da igreja. Não é apenas uma missão para nós clérigos, ou para os missionários profissionais. Não, pastor, eu não sou missionário, eu não sou pastor, eu não sou evangelista. Mas essa responsabilidade é para mim, para você, para toda a igreja. É para todo crente. Terceiro, realça a centralidade do evangelho na missão cristã, ou na missão de Cristo. A mensagem que proclamamos não é uma filosofia apenas, não é uma teoria moral, não é, ou um conjunto de regras religiosas, mas escuta isso aqui no nome de Jesus. Por isso que hoje estamos também diante da mesa do Senhor. Mas a boa notícia da morte e ressurreição de Jesus e a salvação disponível a todo aquele que crer. Você pode dizer amém? Amém? Portanto, ide e pregai o evangelho é mais do que um comando, é uma missão que reflete, é uma missão que reflete o coração de Deus, e deve ser o batimento central de cada coração nosso aqui, de cada coração cristão. A missão de refletir, de pregar o evangelho deve bater forte no nosso coração, queridos. Mas tem uma palavra aqui de John Stott, em A Missão Cristã no Mundo Moderno. Ele afirma, para o que disse John Stott, também um dos maiores teólogos: a missão decorre de uma dualidade no coração de Deus, que não está disposta que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. E ainda reflete sobre esse chamado. O mandamento de ir nunca foi revogado, é reforçado pelo conhecimento de que não estamos enviando, mas sim sendo enviados. Somos enviados. A responsabilidade é nossa. Assim, a gente pode afirmar que o chamado para ir, ou o chamado do ide e pregai o evangelho, é mais do que uma ordem isolada, mas é o cumprimento da missão de Jesus e a tarefa contínua da igreja. E ela está tecida em uma tapeçaria de qualidade, tapeçaria da Bíblia. A chave para desvendar o significado, agora preste atenção nisso, a chave para nós desvendarmos o significado de qualquer estudo bíblico está na sua análise gramatical, na sua análise crítica, textual.
E a gente examinando a língua, ou a linguagem, a gramática do autor original, a gente ganha uma compreensão maior do sentido do texto, uma compreensão mais profunda da palavra de Deus. Então, no caso de ide e pregar o evangelho, não é diferente. Nesse texto aqui, não é diferente. Esse texto no original vai dizer assim: Porotentes, esto cosmon, rapatan, que era o chat, do evangelion, passei de kitsei. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. As palavras-chave são porotentes. E é um princípio auristo. Sabe o que isso quer dizer? Isso indica que é uma ação pontual, completa. A implicação é de uma ação urgente. E pregar o evangelho a toda criatura é algo urgente para Deus. É algo que decide a vida das pessoas. Por isso que é urgente. Já que era o chat, a raiz do qual é queruxe, era o termo usado para o arauto oficial, aquele que proclamava as mensagens do rei. Quando nós olhamos para a frase ide pregar o evangelho, nós vemos mais do que um convite, como já falei aqui. É uma comissão. Uma comissão. Repara com isso, irmãos, como é importante essa responsabilidade que nós temos. Quando olhamos para a frase ide pregar o evangelho, vemos que é mais do que um convite, mas é uma comissão direta, um mandado ou um mandato real, expresso de uma forma imperativa, como nós já falamos. Agora, escuta o que disse o teólogo Joaquim Jeremias. Inclusive, o Bradinaldo gosta de ler muito. Quem gosta de ler aqui, uma grande dica: leia as Parábolas de Jesus, de Joaquim Jeremias. É um livro extraordinário. Joaquim Jeremias, ele menciona que o verbo queruchat, que é pregar, no seu contexto original, não é um pedido suave, mas é uma proclamação carregada de autoridade que exige da gente uma resposta imediata a Deus. Só estou na introdução, segura aí. Isso nos leva a entender que a mensagem do evangelho não é uma sugestão, uma opção que pode ser considerada, mas é uma proclamação. A mensagem do evangelho é uma proclamação da realidade do reino de Deus, que exige a atenção e a resposta de toda a igreja, de todos nós. Será que deu para você entender a importância de uma campanha de missões, seja ela estaduais, mundiais, nacionais, a importância desses homens e mulheres, famílias pastorais que estão nos campos missionários, com esse objetivo de simplesmente ir e pregar o evangelho? Em outras palavras, chamado para ir e pregar o evangelho é o mandato de Cristo, direto. Escute bem isso. O ir e pregar o evangelho é um mandato direto de Cristo para nós, a igreja, com a mesma autoridade e urgência que um arauto levava a mensagem
do rei ao seu povo. Não é diferente, porque nós estamos a serviço do rei da glória. Além disso, a palavra evangelion, ou evangelho no grego, era um termo técnico, como a gente já falou, para as boas notícias. Particularmente, boas notícias sobre o rei e sobre o seu reino. As pessoas lá fora precisam saber que só existe um rei, que é o Deus verdadeiro, e que o seu reino, o seu reinado é real e que é eterno. Mas como é que as pessoas vão ouvir se nós não nos dispusermos? Você entendeu isso? Agora a gente vai pensar sobre segredos para cumprir essa missão. Primeiro, deixa eu tomar água. Existem alguns segredos para que a gente possa, no amor do Pai, cumprir a missão. Primeiro, é o amor incondicional de Deus? Não. É o amor incondicional a Deus. Como é que está? Qual o nível do seu amor por Deus? Já é incondicional? Ou seja, você ama a Deus acima realmente de tudo? Se Deus não atender você em algo que você precisa muito, pastor, preciso muito, e Deus não te atender, você vai continuar amando a Ele? Ou vai fazer como muitas pessoas vão dar as costas e abandonar a Ele, abandonar a igreja, abandonar tudo que se relacione à Bíblia? Amor incondicional a Deus. Se eu não tenho dentro de mim esse amor incondicional a Deus, irmãos, dificilmente eu vou conseguir completar a missão. Mateus capítulo 22, verso 37 a 38, versão NAA, vai nos dizer: Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. É acima de tudo. Servir a Deus, para servirmos a Deus, para ir e pregar o Evangelho, para fazermos a missão que o Senhor nos deu, nós temos que ter esse segredo com a gente: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Mas por quê? Porque esse texto já nos diz, o Senhor Jesus nos diz, é o grande e primeiro mandamento. Escuta isso aqui: a base para a obediência, este mandamento, a base para a obediência a este mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Este mandamento, embora ele não esteja explícito no texto que nós lemos, em Mateus 16:15, é a base para a obediência ao ide e pregai. Se não estivermos baseados no amar a Deus sobre todas as coisas, se não estivermos baseados nesse mandamento, este principal mandamento, nós não vamos conseguir obedecer a ordem do ir e pregai. Amar a Deus incondicionalmente. Ao amarmos a Deus, nós somos movidos, isso é incrível, a obedecer a seus mandamentos.
Quem ama a Deus não tem dificuldade de obedecer a sua palavra. Não tem, incluindo o compartilhamento do Evangelho. O segundo segredo que a gente aprende aqui, para podermos completar a missão no amor do Pai, é ligado a esse primeiro mandamento, que é o segundo maior: amar o próximo como a si mesmo. Mateus 22, verso 39, versão NAA. E o segundo semelhante a este é: ame o seu próximo como a você mesmo. Porque este amor, ele nos move, preste atenção, a buscar bem-estar do próximo. Falamos um pouquinho sobre isso pela manhã, sobre características da família bíblica do futuro. Se você quiser, você assiste a mensagem de manhã, está lá no canal do YouTube, canal da igreja. Então, este amor, ele move-nos a buscar o bem-estar do próximo, incluindo a partilha do Evangelho. O que é que nós estamos fazendo como igreja para levar o Evangelho ao próximo? Será que nós estamos permitindo que as barreiras que se levantam, porque barreiras se levantam quando você quer fazer o bem, quando você quer se dedicar a Deus, quando você quer fazer o ide do Senhor, barreiras se levantam, e são inúmeras barreiras. É enfermidade, é a preguiça, é sono, é a falta de tempo, e por aí vai. Mas a evangelização é, sua essência, escute isso, uma expressão de amor ao próximo. Vou repetir: evangelizar, na sua essência, é expressar o seu amor ao seu próximo. Por quê? Porque eu só evangelizo se eu amo aquela alma que está perdida. Perdida não apenas porque está nas drogas, porque fuma, porque bebe, porque vive nas noitadas. Não, tem tanta gente, mas tem tanta gente que vive uma vida regrada mais do que eu, do que você, e não está na igreja, e às vezes só crê em Deus de ouvir falar. É um agnóstico, é um ateu, é um neo-ateu, e vai. Mas muitas vezes dá exemplos melhores do que nós. Mas a gente sabe, fundo no fundo, pela palavra de Deus, que essas pessoas estão perdidas, porque ainda não nasceram de novo. E por que não nasceram de novo? Pelo menos há um motivo: ainda não ouviram a palavra do Evangelho. Há aqueles que ouvem também a palavra e já estão cansados de ouvir a palavra do Evangelho, mas não se converte. Bem, isso aí não é comigo, isso aí não é com você, isso é com o Espírito de Deus, porque é Ele que converte. Amém? É Ele que transforma. O meu papel, o seu papel é nunca desistir de ir e pregar o Evangelho. Pastor, mas mesmo a essa pessoa, a não ser que ela chegue e diga: olha, não fale mais de Jesus para mim, não fale mais nada de negócio de igreja para mim, não fale mais nada disso para mim, que eu não quero saber. Então, por respeito, e Deus sabe, você vai atender a essa pessoa, e isso faz parte também do seu amor por ela. Você está me entendendo? Amém? Aleluia. Então, compartilharmos, querido, o Evangelho não apenas por obediência, mas também por amor e desejo de ver outras pessoas experimentando a graça e a salvação que nós encontramos em Jesus Cristo.
Isso pode ser feito através de conversas pessoais. Você pode conversar com um amigo, um primo, com um sobrinho, com um irmão. Conversar. Através de ministérios da igreja, através de estudo bíblico ou até através de serviço comunitário. Ide e pregai. Um terceiro e último segredo para nós cumprirmos a missão, completarmos a missão no amor do Pai, é sermos discípulos de Jesus. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, verso 1 vai nos dizer: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Filho de Jesus, com o seu amor, o seu serviço, deve ser esse modelo para a nossa vida de missão. É em Jesus que a gente deve se espelhar. Ser discípulo de Jesus, que aí pode vir essa questão: mas pastor, o que é ser um discípulo de Jesus? Ser discípulo de Jesus, em primeiro lugar, é aprender dele e ser o seu imitador, como o texto nos diz: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. E no tempo de Jesus, um discípulo, ele era um aluno, mas um aluno que estava aprendendo a ser como o seu professor. Não é como muitos alunos de hoje, alunos que queriam aprender a ser como o seu mestre, como o seu professor. Jesus mandou fazer discípulos de todas as nações. Um discípulo, em segundo lugar, era um aluno dedicado. Como é que um estudante vai se formar, vai passar de ano, vai galgar degraus nos seus estudos acadêmicos ou não, se não for um aluno dedicado? Faz só se for através, comprando o professor, comprando o amiguinho lá, o colega, a diretoria do colégio, da faculdade, e por aí vai. Então, o discípulo, no tempo de Jesus, ele seguia o seu rabi, o seu professor. Por onde quer que ele ia, via o que o seu mestre fazia e ouvia o que ele ensinava, mas não ficava nisso. Ele procurava se tornar mais semelhante a ele, ou procurava se igualar, procurava ser como ele. Jesus fala às multidões, mas ele falava às multidões, mas ele dava um ensino mais profundo e pessoal aos seus discípulos. Você já viu isso na Bíblia? Está em Marcos 4, 33 a 34, a gente vai ver isso. Os discípulos tinham acesso privilegiado. Escuta isso aqui. Os discípulos tinham um acesso privilegiado a Jesus, porque tinham um compromisso sério com Ele. Qual é o nosso compromisso com Cristo? Para que nós possamos ter acesso privilegiado a Ele. Olha aqui, nós precisamos ter compromisso com Jesus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, para termos acesso privilegiado. Pastor, que acesso privilegiado é esse? A revelação de muitas coisas que estão ocultas, dos segredos
contidos, escondidos muitas vezes nas Escrituras. Ensinamentos que só o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, só neles é que nós vamos poder aprender e colocarmos em prática. Mas nós precisamos ter essa intimidade, ter esse compromisso sério comigo, ao contrário do resto da multidão. Vocês estão entendendo? A multidão não tinha esse acesso, a multidão tinha acesso aos milagres, aos sermões, a ver as maravilhas acontecerem. Mas a intimidade, o ensino profundo e pessoal era para os seus discípulos. Amém? Cada crente deve ser um discípulo de Jesus. Em terceiro lugar, ser discípulo de Jesus significa ser seu seguidor. A conversão, escute bem, implica na mudança de vida e uma mudança radical. Não fazemos parte, escute, você não faz parte, eu não faço parte da multidão que apenas ouve a palavra, mas nós nos tornamos discípulos, praticantes da palavra de Deus. Tiago 1:22. Com isso, em resumo, quero convidar você a ficar de pé e concluir com essas palavras. Em suma, completar a missão no amor do Pai, ide e pregai, é uma jornada, primeiro, de amor, segundo, de serviço, e terceiro, de transformação que se inicia no coração do discípulo, da discípula, e se manifesta nas ações concretas de cada um de nós, de cada crente. Assim sendo, para nós cumprirmos a missão, ide e pregai, a chave está em amar a Deus e ao próximo com o objetivo de buscar transformá-los através do Evangelho, através da pregação da Boa Nova. Isso envolve compartilhar a mensagem do amor e a salvação de Jesus Cristo. Pensa nisso. Não apenas através de palavras, mas também através de ações e serviço pelo amor ao próximo. Amém? Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Oremos. Pai, existe esse grande desafio para as nossas vidas, para a vida desta igreja, para cada um de nós, de irmos e vivermos esse imperativo de anunciar, de proclamar a Tua palavra. Então nos desperta como igreja, desperta-nos para sermos verdadeiros discípulos, desperta-nos para que esses segredos que nós aprendemos aqui possa ser uma realidade. Desperta-nos nos nossos corações se ainda não há esse amor incondicional ao Senhor, para que possamos estar prontos a te servir em qualquer momento.
em amar o nosso próximo como a nós mesmos, preferindo o bem-estar dele do que o nosso, e sermos verdadeiramente servos e servas do Senhor, porque naquela cruz o Senhor nos deu exemplo. Na verdade, a cruz foi o cume, foi o culminar do teu grande exemplo, servo sofredor, para cumprir a missão que te foi dada, Senhor, dada pelo Pai, entregar a sua vida em favor de muitos. Te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Mais uma vez nós estamos diante da mesa